15 dias, 15 fórmulas. Esse é o nosso novo projeto aqui no YouTube, onde durante 15 dias ininterruptos eu vou te ensinar as 15 fórmulas mais utilizadas no dia a dia dentro do ambiente de trabalho. Espero que vocês gostem e aproveitem todo esse conteúdo. Terceira aula da nossa série 15 dias, 15 fórmulas, e hoje a gente vai aprender a fórmula SI. E antes da gente entrar nela, eu já quero te pedir, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa sua curtida no vídeo e compartilha com aquele amigo que vai, com certeza essa fórmula vai ajudar ele, tá bom? Então vamos lá, fórmula SI, e para hoje a gente tem duas condições, a fórmula SI simples e a SI composto. Mas fica tranquilo que a gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Para a gente começar, vamos entender aqui a descrição que o Excel dá para a fórmula SI. Está escrito assim, ó. Verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor se for verdadeiro e retorna um outro valor se for falso. Então a gente já tem duas ideias aqui. A gente tem que dar duas condições para o Excel. Então, se for verdadeiro essa minha pergunta, ela me retorna um valor, e se for falsa, ela me retorna outra, beleza? E ele pede também um teste lógico, tá? Uma condição. Por isso eu deixei esse quadrinho aqui pra gente, ó, operadores lógicos. A gente tem que ter um pouco de conhecimento disso, mas é bem simples, conforme a gente vai utilizando, isso decora muito fácil. Que são os símbolos de maior que, menor que, igual, menor ou igual, maior ou igual, e o sinal de diferente. Tá bom? Vamos ver isso na prática. A primeira coisa que a gente tem aqui, a primeira ideia, é um SI simples, tá? Então eu tenho aqui vendedor, vendas, comissão e valor de comissão. A nossa ideia é que a gente, através do valor de venda, a gente defina a porcentagem de comissionamento. Então aqui na frente do meu exemplo 1, eu tenho, se o meu vendedor vendeu menos do que 15 mil reais, eu vou pagar 3% de comissão. Se ele vendeu mais do que 15 mil reais, eu vou pagar 5% de comissão. Beleza? Vamos ver isso aqui na prática como é. Vou clicar aqui, ó, tem a vendedora Brenda, ela vendeu 13.200 reais. Então, teoricamente, a gente tem que pagar para ela 3%, porque ela vendeu menos do que 15 mil. Tá? Já os vendedores Heloísa e Bruno, eles deveriam receber 5%, porque eles venderam acima de 15 mil reais, esse nosso primeiro exemplo. Vamos ver na prática como funciona? Para a gente começar, então, igual se. Essa é a fórmula que a gente vai ver hoje. Vou apertar Tab e aqui o Excel já me pergunta, qual que é o teste lógico, William, para saber se é verdadeiro ou falso? Então, ó, eu quero saber se o meu valor de venda ele é menor do que 15 mil. Ponto e vírgula. Por que menor do que 15 mil? Porque é a condição que a gente tem aqui na frente, tá bom? Aí ele já me pergunta logo em sequência, se esse valor for verdadeiro, ou seja, se o vendedor tiver vendido menos do que 15 mil, o que eu tenho que fazer? Você vai pagar 3%. Ponto e vírgula. E se for falso? Se for falso, quer dizer que ele vendeu maior do que 15 mil. Ele vendeu mais do que 15 mil. Então eu vou pagar 5%. Eu vou fechar o meu parênteses e vou dar Enter. Repara que ele já trouxe ali para mim 3%. Agora eu vou ensinar uma outra dica para vocês aqui. Ó. Eu vou clicar na fórmula, tá bom? Vamos vir aqui na barra de fórmulas e eu vou arrastar essa fórmula para baixo. Para eu fazer isso, eu tenho que ter atenção no seguinte. A única coisa que eu quero que muda é o meu valor de venda, correto? Aonde estão as minhas porcentagens, vai manter. Então, ó, eu vou clicar onde está todos os meus valores de porcentagem. Eles estão na coluna H. E vou apertar F4. Viu que ele apareceu ali dois símbolozinhos em cada uma? Isso quer dizer que a partir de agora a minha célula está trancada. Quando eu arrastar para baixo, o Excel vai entender que eu quero que essas células mantenham ali, tá? Vou dar Enter e vou arrastar para baixo. Vamos ver se vai dar certo? O vendedor Carlos, ele vendeu menos do que 15 mil, correto? Então ele tem que receber 3%. A Heloísa vendeu 15.650, então ela tem que receber 5% de comissão. E o vendedor Bruno, que vendeu 17.300, ele tem que receber 5% de comissão. Então deu certinho a nossa fórmula, correto?
Para a gente dar sequência, a gente tem um exemplo 2 agora que vai dificultar um pouco, mas não vai mudar em nada aqui a nossa ideia, tá bom? Agora no meu exemplo 2, eu tenho 3 condições, não é apenas 2 mais. Então eu tenho, se o vendedor vendeu abaixo de 15 mil, 3%. Entre 15 mil e 16.999, 5%. E acima de 17 mil ele vai receber 10%. Como a gente vai fazer isso? Da mesma forma. Simplesmente a gente vem aqui, ó, igual se. Aperta o Tab. Qual que é o teste lógico? Vamos fazer a mesma coisa do outro. Vamos começar pelo primeiro. Se o meu valor de venda for menor do que 15 mil, ponto e vírgula, eu quero que pague 3%. Beleza? Agora que vem a grande sacada. Lembra que a fórmula se ele tem 2 condições, se for verdadeiro e se for falso? Dentro do Excel eu posso abrir um outro se. Aí eu passo a ter mais 2 condições. Como eu faço isso? Ao invés de colocar o meu valor de falso, eu vou abrir uma outra fórmula. Eu vou simplesmente escrever se e vou apertar Tab novamente. Agora eu resetei a minha fórmula. Eu posso dar mais 2 condições para ela, se verdadeiro ou falso. Beleza? Então eu vou colocar aqui agora, se for menor do que 17 mil. Opa, se B11, que é onde está o meu valor de venda, for menor do que 17 mil, ponto e vírgula, eu vou pagar 5%. Ponto e vírgula novamente, agora eu coloco o valor se falso. Qual que restou? Se for maior do que 17 mil, correto? Então, se for maior do que 17 mil, ele vai pagar para mim 10% de comissão. Vamos fechar um parênteses, 2 parênteses, porque a gente abriu 2 fórmulas, 2 Cs, então a gente tem que fechar 2 parênteses. Na dúvida, é só sempre olhar, ó, a gente abriu um que está preto e um que está vermelho. Na hora de fechar, tem que ter a mesma sequência de cores, tá vendo? Então eu vou dar um Enter para que ele trouxe 3% para mim. Vamos travar as células novamente que estão na coluna H, as nossas células que estão as porcentagens, e eu vou apertar F4. F4, F4 e F4 novamente, vou dar Enter e agora eu posso arrastar para baixo. Vamos ver se deu certo? A vendedora Brenda vendeu 13.200. 13.200, ela tem que receber 3% de comissão. Bateu. O Carlos vendeu 14.500 reais. Então ele também tem que receber 3% de comissão. A vendedora Heloísa vendeu 15.650. Ou seja, 15.650 ele está entre 15 e entre 17. Então ela tem que receber 5% de comissão. Já o vendedor Bruno, ele vendeu 17.300, então ele tem que ter uma recompensa maior, ele foi o que mais vendeu. Então ele recebeu uma porcentagem de 10% de comissão sobre a venda. Então a nossa fórmula bateu. Essa é a fórmula se, parece difícil, mas com a prática a gente entende que ela é bem fácil de se aplicar. É só a gente ter essa noção aí dos testes, tá bom? Dos testes lógicos. Beleza? Então, essa é a fórmula de hoje. A gente se vê na próxima fórmula.